Fala galera do canal Ônibus na Veia, tudo bom? Edmilson aqui mais uma vez trazendo um vídeo para vocês, papo de motorista em Portugal. Hoje estou pegando uma carona aqui com meu colega Heberson. E aí Heberson, tudo bom? Belezinha? E aí, beleza, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É isso aí. É isso aí galera, hoje o papo de motorista em Portugal aqui é com Heberson. Heberson, vamos lá, primeiramente você é de onde, Heberson? Bom, eu sou de São Paulo, do Brasil, São Paulo. E hoje estamos aqui em Portugal. São Paulo, que região de São Paulo? Eu morava na Zona Leste de São Paulo, próximo de São Mateus. Zona Leste de São Paulo, trabalhava em qual empresa? A última empresa que eu trabalhei foi Ambiental Transportes Urbano. Ambiental Transporte. Qual que era o seu cargo lá, Heberson? O último cargo que eu estava exercendo era instrutor de treinamento. Olha aí o peso no canal hoje, hein, pessoal? Instrutor, hein? Instrutor. Esse aí é o cara, velho. Heberson, aproveitando aí que você era instrutor, né? Primeiramente aí, muito obrigado por participar do canal aí, fazer esse bate-papo com a gente aí, que vem a agregar muita coisa aí, principalmente você que fazia treinamento, que treinava pessoas e teve que passar por um treinamento aqui em Portugal, né? Exatamente, claro. É isso. E assim, o que você tem a falar a respeito do treinamento que você dava no Brasil para o treinamento que você recebeu aqui? Então, falando de transporte, lógico que tudo se enquadra, né? A partir do momento que a gente fala o nome transporte, sendo no Brasil ou sendo aqui na Europa, o transporte é o mesmo, é lidar com pessoas, trabalhar com pessoas. De fato, é uma profissão a qual eu amo o que eu faço, né? Igual no Brasil, já trabalhei em todas as funções. Hoje faz 17 anos mais ou menos que eu estou no transporte público, comecei em 2006, esse ano já está fazendo 17 anos. Dentre desses 17 anos, já exerci um pouquinho de cada, começando com a função de cobrador, já fui fiscal, já fui motorista e a última profissão a qual eu exercia era instrutor de treinamento. E hoje, aqui em Portugal, eu trabalho como motorista. Pô, mas por quê? Porque eu amo isso, eu amo o que eu faço. Em questão do treinamento, é lógico, isso tudo vai depender do profissional, né? Sendo a mesma área, como transporte aqui ou não, o treinamento aqui foi muito eficaz. Lógico que muda a tecnologia do veículo. Em comparação do Brasil, existe tecnologia do Brasil, mas também aqui existe um outro tipo de tecnologia. Então o treinamento aqui foi mais específico nas tecnologias do veículo. Em questão de conduzir os veículos e lidar com pessoas, isso de fato a gente já fazia no Brasil. Ah, sim. E aqui também a gente, assim, as leis, em questões de lei, Heberson, porque você conhece muito de lei, normativa, né? Com certeza você dava isso muito nos seus treinamentos, né? O que você percebe de diferente nas questões de normas? Então, em questão da lei, lógico que a questão do trânsito, como esse país também, junto com o Brasil, ele participou da Convenção de Viena, e para poder fazer o mesmo sentido da via, tal, isso facilita muito para nós brasileiros que estamos aqui em Portugal. O que muda em algumas coisas aqui em Portugal é a sinalização, cor de placa, o que eu posso dizer? Sinalização horizontal também, porque normalmente no Brasil a gente vê, quando é duplo sentido, a gente vê que existe uma faixa contínua amarela. Aqui em Portugal já não. Então existem essas pequenas diferenças a qual a gente, lógico, conforme o tempo a gente vai se adaptando. E você já vindo, né, com essa experiência de trânsito, de transporte em São Paulo, não é tão difícil. Enfim, a gente não vai deixar de estudar. Existe, lá no Brasil, existe o Código de Trânsito Brasileiro, e aqui em Portugal existe o Código de Estrada. Então é muito importante para que a gente possa sempre estar olhando, sempre se atualizando, e isso não só aqui, mas também no Brasil, né? A lei ela muda durante... É muito rápido, muito rápido. Então, estamos aqui na Europa, igual eu já olhei algumas vezes no Código de Estrada, lógico, ainda tem muita coisa para aprender, a gente aprende a cada dia, claro. Todos os dias a gente aprende. E tô gostando, tô curtindo, como eu falei, em questão de que os países participaram dessa convenção, então fica fácil, né? A questão de a gente se adaptar com a sinalização, se adaptar com o trânsito, e também não compara o trânsito nosso, eu de São Paulo, né? Falando de São Paulo, não compara o trânsito de São Paulo aqui aonde que eu estou hoje convivendo. Que a proporção de pessoas e carro é totalmente diferente, né? Ah, sim, com certeza.
bem menor, né? O fluxo menor. Existem umas vias a qual é apertada, é lógico que no Brasil também existe muitas. Só que aqui, vamos dizer que a quantia é maior, ou Edmilson, o que eu posso dizer? O que você acha? Sobre as ruas sobre apertadas? Sobre as vias apertadas, então. Eu acho que tem mais lugares aqui, porque aqui parece que a infraestrutura, ela não tem como adaptar, por exemplo, adaptar o trânsito, ela adapta o trânsito na infraestrutura que já tem. Sim, por ter muitas coisas antigas, por exemplo, eles não vão derrubar um muro antigo, né? Por ter essa estrutura muito antiga, eles meio que tentam adaptar do jeito que dá ali, exatamente, né? Portugal isso, né? Então eles não podem mudar essa história de Portugal. Então, falando em adaptação, de fato eles implantaram o sistema do trânsito dentro dessa história de Portugal. E isso é importante, porque é incrível, é uma experiência, eu tô amando, né? Eu já amava isso. O transporte público para mim aí, como eu falei, eu só tenho apenas 17 anos, tem pessoas que têm muito mais tempo do que eu, né? Na estrada, enfim, eu só mesmo do transporte coletivo municipal, urbano, né? Ou seja, entende do assunto, do que tá fazendo. Rodoviário não, nunca curti em questão do rodoviário, mas urbano e municipal aí já fiz algumas. E é engraçado, né, Eberson, essa parte de adaptar o trânsito no que tem hoje já no país. Por exemplo, a rua ou o beco ali, não sei como é que eles chamam, coube o carro tem 12 metros de comprimento, tem tanto de largura, coube e vai passar. Isso é pra todos, não tem exceção, né não, Heberson? Sim. É o que dá pra fazer e vai fazer, né? Exatamente, é isso mesmo que o Edmilson falou. Em questão, às vezes, das carreiras, né? Só para que vocês entendam, acredito que o Edmilson já falou isso no canal, porque no Brasil a gente fala linha, né? E aqui em Portugal a gente fala carreira. Então algumas carreiras aqui, de fato, a gente trabalha hoje com um Conecto 12 metros e tem algumas carreiras que as vias são muito apertadas. Então, assim, tem que passar, lógico. Desde que o ônibus passa, o autocarro passa nesse local, tá tranquilo. Sim, e não tem muito, e aqui tem muito assim você já deve ter percebido isso com certeza, tem uma principal. Só que a principal não tem casa e entra ali numa rua para cortar uma vilinha, porque tem pessoas idosas e tudo que mora, e o autocarro tem que cortar e tem que passar por ali, tem que sair da principal. E às vezes tem muitos caras que pensam assim, fala: mas eu tô na principal que é larga, eu tenho que entrar nessa quebradinha para passar. Mas é onde os usuários estão, né? Tem que de fato eu compreendo essa parte da empresa, né? Quem criou esse planejamento, eu acredito a Câmara Municipal eu acredito que esse planejamento que foi feito foi pensando na população. Lógico que tem que ser feito isso, de fato, né? Isso é empatia. Hoje a gente olha, motorista, eu tô numa via e por que ir para um beco, um exemplo? Exato. Mas e a empatia? Né? Ao mesmo tempo que eu sou o motorista, eu também sou o passageiro. E eu dependo do transporte. E por mim, se passasse na minha rua, quem não gostaria, na verdade? Se o autocarro, eu moro numa viela, se o autocarro passar aqui, para mim tá perfeito. Então a gente, usando a empatia, de fato, isso é muito importante, né? Então a gente só não pode pensar do lado motorista, mas também tem empatia, isso do transporte, para que a gente também se sinta bem e dê bem no dia a dia. Isso é fato, isso é transporte público, né? Não basta a gente só ser o motorista, mas também ter empatia para que a gente comece o nosso dia bem e também termine o nosso dia bem. Eu acho que isso é muito importante. Isso que o Heberson falou de empatia, eu vou colocar também bem na questão de, às vezes a gente se desloca em veículos porque tem que ir para outra linha, para outro lugar, e às vezes eu fico olhando, entra uma pessoa idosa, às vezes com uma bengala, alguma coisa, e certos colegas às vezes não têm a paciência de esperar aquele idoso se sentar, aí já sai arrancando. Empatia entra muito nisso aí também, né, Heberson? De entender que, aquela pessoa, mas ela tem um banco aqui, ela vai lá pro final do carro, mas é uma pessoa idosa. Infelizmente a gente tem que ter essa empatia e pensar nisso. Sim. Eu acho que isso também já entra na parte do comportamento, né? Eu acho que conduzir um veículo, a gente trabalha muito comportamental, né? O que é ter o comportamento bom diante das pessoas. Um exemplo, eu sendo motorista, se diante de uma idosa, um exemplo, se eu puder fazer o máximo para que ela faça o mínimo de esforço possível para poder adentrar no veículo ou aguardar também para sentar, isso tudo, gente, é o comportamento. Às vezes de você aguardar a pessoa sentar, o que custa? Muitas das vezes a gente vê, isso é comportamental. Mal a pessoa entra no ônibus e o motorista já arranca com o carro. Isso pode sofrer uma queda de usuário. É porque assim, nunca aconteceu, beleza, nunca aconteceu. Mas quando acontece, aí a pessoa vai refletir por quê? Aí já é tarde. Então a questão do comportamento faz parte do nosso
trabalho hoje, da nossa profissão, e o comportamento ele exato. Muito importante. E o comportamento entra naqueles assuntos que eu já falei para vocês sobre motorista que desabilita o anjo da guarda, né? Essa semana aí eu já presenciei motorista tentando desligar o sistema de segurança de paragem de emergência. Então assim, é o que o Herbert está falando, é comportamento. Quem sou eu para julgar as atitudes dos outros? Mas eu entendo o que ele está falando sobre comportamento. A gente tem que, né, ser profissional, né, Herbert? Sim, com certeza. Essa questão, cara, é de você manipular o sistema, né? Se a tecnologia veio com esse sistema, de fato, aquilo ali é por segurança. É lógico que uma Mercedes, igual hoje nós trabalhamos com Connect, né? A carroceria e o chassi Mercedes, pô, a tecnologia perfeita, curto muito essa tecnologia. E se for implantado esse sistema, é porque deve ser usado o sistema. Sim. Muitas das vezes eu entro dentro dos veículos e vejo de fato muito, vamos dizer, o anjo da guarda, né? Muito conhecido no Brasil como o anjo da guarda, que é o sistema de segurança desabilitado. A primeira coisa que eu faço é habilitar. Ah, mas não é mais fácil trabalhar com ele desabilitado? Não. E a segurança? Aonde vai? Não estou pensando só na minha segurança, mas também do cliente, que é muito importante. E algo também para se resguardar, Heberson, porque a gente está falando de um carro que hoje ele é um sistema muito inteligente e ele registra tudo o que você faz. Sim. Inclusive se você, que nem o Heberson falou, se você ali desligar o sistema, sim, de proposital, né, de propósito ali, e você causa um acidente e aquilo vai para julgamento e vamos fazer uma leitura daquele sistema. Imagina o problema que não dá. Exatamente, era o que a gente estava falando, né? A gente fala de sistema. Acho que tudo que é implantado tem que ser usado, né? Eu concordo muito com isso. Como eu falei, eu entro dentro do carro, a primeira coisa que eu faço, se eu vejo que está desabilitado, eu habilito o sistema. Por quê? Hoje os carros com a tecnologia que tem, um exemplo, ninguém pensa nessa questão que você até falou a respeito de, pô, se acontecer um acidente, ninguém vai pensar nisso. De fato, ninguém sai para se envolver no acidente. Sim. Isso é fato. Quem vai falar, não, hoje eu vou se envolver no acidente? Não. Então assim, as pessoas não pensam nisso e por consequência de trabalhar desabilitado, se acontecer alguma ocorrência, queda de usuário que seja, um atropelamento, uma queda de usuário, a pessoa até desembarcando, porque o sistema faz com que você saia com as portas abertas, correto? Esse é o sistema. E se acontecer um acidente ali, aí já é tarde. E a leitura que o carro faz, porque hoje, com essa tecnologia, basta você colocar o aparelho e o aparelho ele vai indicar se o sistema está desabilitado, se não, é a tecnologia. Então, eu pensar, você, motorista, né, que muitas das vezes está assistindo esse vídeo, cara, não tem coisa melhor do que você trabalhar correto. Sim. Eu acho que a partir do momento que a gente começa o nosso dia bem, a gente vai terminar o dia bem. A gente é lógico que nunca vai pensar em se houver acidente e tal, isso é fato, ninguém conta, mas a segurança em primeiro lugar e a vida, né? A vida em primeiro lugar. Isso é o que eu falo sempre, é melhor você explicar do que ter que se explicar. Explicar é você explicar o que aconteceu. Se explicar é quando você tem a responsabilidade daquilo e vai ter que se explicar o porquê que aconteceu, né? Verdade. É isso aí. Então, assim, lógico, a vida em primeiro lugar, né? O trânsito, ele é complexo, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Existem pessoas envolvidas. Hoje a gente está como motorista, mas também a gente é passageiro, a gente é o pedestre, que aqui é conhecido como peão. E a gente tem que pensar nisso. Eu acho que a palavra, para resumir tudo isso aí, é empatia. Eu uso muito isso, né? Desde quando eu já venho do transporte do Brasil e hoje aqui. E é ser profissional, isso é muito importante. E seja no Brasil ou Portugal, é a mesma coisa. Qual é o maior índice de fator de risco no trânsito? É o humano, é o ser humano, é a interação humana. Sim. Por causa dessas coisas, né? Você tem que reduzir, você não reduz. Você vê um farol, você quer passar antes de fechar. Isso é o comportamento que como eu falei, a gente já está falando muito do comportamento e a questão do trânsito, de você trabalhar, um exemplo, vamos dizer aí, dos elementos básicos da direção defensiva. Os elementos básicos da direção defensiva evita sim um acidente. Sim. Evita-se um acidente. Por quê? O que é os elementos básicos? A gente ter atenção no que a gente está fazendo o tempo todo, a gente ter conhecimento tanto da lei e quanto do veículo a qual a gente está conduzindo. O conhecimento é o que? Hoje a gente está com a tecnologia. Hoje a gente está com a tecnologia aqui da Europa, que é um veículo Connect, 12 metros, tecnologia espetacular, show de bola, não tem o que falar. Eles implantaram, foi muito bom. Então isso é o conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento do que eu estou fazendo. Você está operando. Exatamente. Então eu já tenho a atenção, o conhecimento e aí também entra a habilidade. Eu tenho que ter habilidade.
como agora há pouco nós estávamos falando das vias, de fato, a gente colocar em prática a nossa habilidade, a gente vai entrar em qualquer beco, desde que eles já fizeram o planejamento e ver que aquele carro passa ali, basta ter habilidade. E após a habilidade também tem uma frase que é a previsão, né? Isso é importante para que também a gente possa evitar o acidente. É o que? É prever o perigo e agir em tempo. É aquele semáforo que a gente vê, semáforo amarelo. Muitas das vezes, o que as pessoas fazem? Em vez de parar, a pessoa vai acelerar. Então isso daí já não é colocar em prática a direção defensiva, né? E é muito importante. Então a gente está aí com conhecimento, atenção, conhecimento, habilidade, previsão e decisão. E decidir o que a gente faz para que a gente possa estar evitando todo esse prática, né? E põe em prática. Isso é prático. Pessoal, vamos lá, falando só um pouquinho para encerrar o vídeo aí, Heberson, sobre conquista aqui em Portugal. Hoje você já está aqui há 4 meses, né? 4 meses, né? Eu tô há 5, você está há 4 meses. Eu cheguei aqui em Portugal, saí do Brasil dia 1º, né? Por coincidência, logo assim que foi decidido a eleição no Brasil, dia 31 de outubro, e eu, dia 1º, eu parti aqui para Portugal. Hoje vai fazer aí 4 meses e 20 dias que eu estou em Portugal. Para mim não tenho o que falar. Só tenho que agradecer. Eu acho já alugou uma casinha? Já tenho a casa. Sou arrendamento? Muito grato por isso. O arrendamento tá pagando quanto? Pode falar? O arrendamento eu tô pagando hoje num T1 450. 450, mas lembrando, pessoal, que é um achado. Isso a gente precisa procurar bem. Tem muitos colegas achando barato, mas tem que procurar e ter paciência, né? É como assim, eu acredito que vocês aí já têm pesquisado. O arrendamento hoje está muito difícil, não tem o que a gente falar aqui não. Muitas das vezes a gente vê vídeo e vê que realmente o que o Edmilson falou, isso foi um achado. Então isso já foi uma conquista. Para mim, uma conquista aí, já uma das grandes conquistas, né? E pelo que vocês estão vendo, eu estou conduzindo hoje o meu carro. Carrinho, né? É um Kia, que ano mais que uma conquista, 2017, mais uma conquista, isso com 4 meses de Portugal. Gente, mas assim, eu tô falando, mais 4 meses. Mas a palavra é objetivo. Exato. A gente tem que ter objetivo. O que eu vim fazer aqui? Eu tenho que ter objetivo. Nós viemos com um grupo grande de pessoas, acredito que você já tenha ouvido falar aí. Mas assim, cada pessoa tem seu objetivo. Nós viemos nas mesmas condições, só que quem vai dar o passo a passo é você. Então, basta a gente ter objetivo, correr atrás que a gente consegue. E o mais importante, a família também em breve chega, né? Isso Acho aí. que é a melhor coisa do mundo, né? Dar um abraço no filho, né? É a melhor coisa. Eu tô contando os dias, né? Exato. Como o Edmilson já sabe, aí minha família chega agora dia 30, né? No mês de março aí, não vejo a hora, parece que o mês tá indo um pouquinho para trás aí, tá devagarzinho, mas chega lá. Então isso é mais uma conquista, porque assim, para que tudo isso faça sentido, a família, né? A família chegando, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou conquistando, é para que eu receba minha família. E para que tudo isso faça sentido, a minha família tem que estar junto, isso é fato. É isso aí, pessoal. Então, quero agradecer aqui meu amigo Heberson por ter participado do Papo de Motorista em Portugal aí, da semana. Beleza, Heberson? Quer dar um tchauzinho pra galera aí? Beleza, galera. Não deixa aí de curtir, compartilhar e comentar aí. É isso aí. Beleza? Vou uma outra hora, numa outra ocasião, vou ver se eu faço um vídeo com ele aqui bem detalhado, porque pensa, isso aqui é um cara que entende muito de transporte. É o cara que, não. Eu tô aprendendo. Tá aprendendo não. Humildade, você é humilde, mas a gente tem que falar a real. Era um cara que dava treinamento para os motoristas de determinado setor de São Paulo. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, é um transporte, sabe, absurdo para se controlar, né, Heberson? Para se manter funcionando. Então isso traz uma... verdade. E aproveitando aí, eu já vou mandar um abraço. Eu acredito que os colegas aí da Ambiental Transporte estejam assistindo esse vídeo aí, né? A tecnologia Trolleys também, que é uma tecnologia diferente. Em questão de tecnologia, a gente falando, eu sou muito curioso. Então vai atrás, vou mandar um abraço aí para todos aí não só da Ambiental, mas também de algumas empresas que eu já trabalhei aí também, ok? Um abraço aí, pessoal da Ambiental aí. Se inscrevam no canal aí, aproveitando aí, se inscrevam, curta, compartilhem. Um abraço para todo mundo do setor aí de transporte, seja ele urbano, rodoviário do Brasil aí. Obrigado, Edmilson do canal Ônibus na Veia. Até a próxima, pessoal. Valeu!